né? Queria saudar todos que nos assistem, quer pela live, quer por aqueles que vão depois assistir no YouTube, né? Vocês já viram que a aula da escola dominical já foi disponibilizada. Também a aula das crianças está disponível, né, no meu canal do YouTube. E depois esse sermão também será disponibilizado imediatamente após o culto, ok? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para a mensagem dessa noite. Em Apocalipse, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8. Nós voltamos agora à reflexão em Apocalipse, Apocalipse 8, de 7 a 13. Apocalipse 8, de 7 a 13. Nós estamos vendo a sessão das trombetas, não é? Então os irmãos se lembram que Apocalipse não é um livro para que o leiamos de forma linear. Ou seja, ele não conta uma história que tem começo, meio e fim. Como, por exemplo, os evangelhos, né? O evangelho você começa ali com o nascimento de Jesus, depois você passa pelas pregações de Jesus, você chega à morte e ressurreição do Senhor, né? Não é como os livros históricos, em que você tem também uma história que tem começo, meio e fim. O livro de Apocalipse não é assim. O livro de Apocalipse, ele segue uma sequência de 7 repetições, de 7 ciclos. Então, o primeiro ciclo que nós já refletimos é o ciclo das 7 igrejas, dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E qual é o propósito deste ciclo? É mostrar que Jesus está no centro da igreja. Depois, o segundo ciclo é o ciclo dos 7 selos. Então, João é chamado ao céu e ele vê que o mundo não está desgovernado, que o Senhor está assentado no trono. E ele tem um livro à mão direita, um pergaminho, atado com 7 selos. E não foi achado ninguém digno de desatar aquele livro, senão o Cordeiro que morreu. Então Jesus ele começa a desatar os selos. E nós vimos, desatou o primeiro selo, e aí o cavaleiro branco, que é o evangelho, que é pregado entre as nações, que sai vitorioso para vencer. O segundo selo, o cavalo vermelho das guerras. O terceiro selo, o cavalo negro, preto, da fome, da escassez de alimento. Depois, o quarto selo, o cavalo amarelo, cavalo baio, não é? Amarelo esverdeado, das doenças, não é? Nós temos depois um momento que os mártires, no quinto selo, vão pedir justiça ao Senhor, e no sexto selo nós temos ali um momento de cataclisma que mostra a vinda do Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que os ímpios vão pedir para que os montes caiam sobre eles, para que os escondam da ira do Cordeiro que está sentado no seu trono. Então, essa segunda sessão dos 7 selos, ela quis mostrar o que para nós? Que Jesus tem o controle da história. Jesus não se apartou da história, ele tem o controle da história. Então, assim como a igreja não está caminhando para o caos, o mundo não está caminhando para o caos. O Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando eu estou perplexo, né? E aí nós chegamos à terceira sessão, que é a sessão das 7 trombetas, né? E das 7 taças. E nessa sessão, nós vemos o quê? A igreja sendo vingada. Então Jesus abre o 7º selo, e ali sobem as orações dos santos, dos crentes, dos cristãos, à presença do Senhor.
e o anjo que está com o incensário na mão lança a chama daquele incensário à terra. E aí agora nós temos as trombetas tocando. E essas trombetas, elas revelam o quê? O juízo de Deus sobre o mundo. Irmãos, essas 4 primeiras trombetas que nós vamos refletir hoje, elas estão um paralelo com aqueles primeiros cavaleiros do Apocalipse. O segundo, o terceiro e o quarto. Porque essas 4 primeiras trombetas, elas mostram o quê? Elas mostram um momento caótico, momento em que há caos nas plantações, nos mares, nas fontes de água e na iluminação solar. Um cataclisma ecológico que coloca em xeque indiretamente a própria vida do ser humano. Então, meus irmãos, e o que essas trombetas, qual a função dessas trombetas? Anunciar ao mundo: converta-se, converta-se. Jesus está às portas, ainda há tempo para a conversão. Ainda há tempo para se ouvir a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, os sofrimentos do tempo presente, essas adversidades do tempo presente, elas são como essas trombetas, que não atuam em toda a criação, não matam toda a criação, mas revelam o juízo de Deus e o tempo oportuno para o arrependimento. Certo? Você pode dizer assim, mas pastor, quem se arrependerá? Não são só aqueles que o Espírito Santo abrir o coração para que se arrependam? Sim. Mas ninguém poderá no dia do juízo dizer que não houve o tempo do arrependimento, que não houve o tempo oportuno da graça. Né? Isso é algo que ninguém vai poder dizer. Certo? Então, irmãos, vamos agora para o texto das Escrituras. Apocalipse 8, de 7 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, granizo, não é? E fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como de grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes de água uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e a sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Vamos orar ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque apesar das circunstâncias do tempo presente, apesar dos momentos
de aflição que passamos, a tua palavra continua sendo pregada. A tua voz continua sendo ouvida e o teu evangelho é pregado vitoriosamente, mesmo no meio das guerras, da escassez de alimento ou no meio da morte, dos momentos de pandemia, dos momentos de destruição. Porque a nossa segurança não está neste mundo que se abala, a nossa segurança está no Senhor. Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor nos mostre como o Senhor como o Senhor exerce o seu juízo sobre os homens. E nós te pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante desse texto. É um texto bastante complexo, mas para expor, né? Porque senão a gente fica aqui só expondo as trombetas sem dar uma aplicação necessária ao sermão. Mas ao preparar esse sermão, né, pegando os comentários, ouvindo pregações desse texto, como a do reverendo Leandro Lima, como a do reverendo Hernandes Dias Lopes, pegando os comentários, e ao finalizar, me veio uma frase na cabeça do Albert Camus. Eu tenho inveja, sabe, irmãos? É um pecado que eu tenho uma inveja de pessoas que estão lendo livros. E recentemente um amigo meu, um professor do seminário, um professor de hebraico, querido Daniel Piva, ele postou que estava lendo A Peste, do Albert Camus. E eu, agora nesse período aqui, baixei no celular, estou lendo pelo celular A Peste, né? Então ali, é muito propício você ler esse livro nesse momento. Você vai encontrar algumas congruências com a pandemia que nós vivemos. Mas há uma frase do Camus que ele diz o seguinte, que dificilmente nós percebemos os flagelos quando estamos sobre eles. Ele fala que não há vida sem flagelo, mas quando nós estamos sob os flagelos, nós não percebemos. Nós sempre achamos que é um momento mau, que vai passar, e nós vamos de momento mau em momento mau nos destruindo. É assim nas guerras, é assim nas pandemias. Quanta gente jurava que tudo isso ia durar apenas 2 semanas? Quantas pessoas juravam, né, que tudo isso era só um momento, e em 20 dias acabaria? Pois é, irmãos, nós já estamos há meses, né, nesse isolamento que parece não ter fim. Porque nós vamos protelando para encarar a situação. Protelando para realmente ver a realidade como ela é. E quanto mais nós demoramos para enxergar a realidade, mais a realidade nos assombra. Mais ela se torna insolúvel para nós. Também é assim nas guerras. Se você pegar as grandes guerras, ou as guerras que nós vivenciamos agora no final do século XX, essas revoluções civis, elas começaram com pequenas movimentações que pareciam que não iam dar em nada, mas de repente levaram inúmeras vidas, ceifaram inúmeras vidas. Meus irmãos, nós como cristãos temos uma obrigação de entendermos que este mundo jaz no maligno e que nós passaremos por sofrimentos, que este mundo não trará para nós só momentos de gozo, de regozijo, de alegria. Nós teremos lágrimas e não poucas. Nós estamos sob flagelos, não há vida que não esteja sob flagelos, como diz Albert Camus. Mas nós precisamos entender 3 coisas sobre esses flagelos. Primeiramente, de onde eles vêm? Segundo, como eles vêm? E terceiro, qual é o impacto que eles têm sobre o mundo e sobre nós? Quando nós entendemos isso e quando nós
nos ousamos a olhar a realidade, nós vamos além das outras pessoas. E nós conseguimos, em um tempo muito menor, e pelo menos entendermos o que está acontecendo. E talvez você diga, mas só entender basta, pastor? É óbvio que só entender não basta, mas conseguir contornar uma situação e entender esses 3 pontos diante de uma situação de vulnerabilidade, nos dá pelo menos meios para não ficarmos prostrados diante dela, para conseguirmos reagir diante dela. Então nós estamos vivendo, por exemplo, agora, esse momento de pandemia, onde inúmeras pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, perderam as suas vidas. Uma doença que vem ceifando especialmente os mais idosos, mas não leva só idosos, também ceifou a vida de pessoas jovens. Ceifou, e aí repetindo a frase que eu ouvi recentemente, né? Cada pessoa que foi ceifada nesse momento de dor era o amor da vida de alguém. Era especial para alguém. E nós precisamos entender isso, não é? Então, da onde vêm esses momentos de calamidade, não é? Nós vemos nesse texto aqui algumas pistas para entendermos da onde esses momentos vêm. Aqui nós vamos entender, a partir desse texto, como Deus exerce o seu juízo, porque todos esses períodos de calamidade, as guerras, a escassez, a fome, as doenças, os animais ferozes, todos isso, todas as coisas juntas, revelam os juízos de Deus. Aqueles selos que foram sendo abertos e foram revelando os ais de Deus, os juízos de Deus sobre este mundo que jaz no maligno. Esses momentos difíceis que nós passamos são trombetas que nos avisam: convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Porque o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der bom fruto, ela será cortada. Então nós devemos dar frutos de arrependimento a Deus. Nós devemos servir unicamente ao Senhor e colocarmos a nossa vida para a glória dele. Essa é a questão, essa é a razão para a qual nós vivemos. Nós vivemos e existimos para 2 coisas importantes. Primeira, para glorificarmos a Deus, para mostrarmos às pessoas por nossa vida e por aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, que tudo vem de Deus. Que os méritos não são nossos, mas são de Deus. E a segunda razão é nos alegrarmos em Deus para sempre. E o que significa se alegrar em Deus para sempre? É tentar jogar aquele jogo do contente, ou seja, ver, mesmo nos momentos mais terríveis, mais adversos, a mão poderosa do Senhor. Como dizia Crowley, por trás da face carrancuda do Senhor se esconde um terno sorriso. Por trás de uma tempestade se esconde a bonança. E nós, como cristãos, precisamos ir além das aparências, ir além dos sofrimentos e enxergar a face misericordiosa de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esses eventos, esses cataclismas aqui, eles acontecem quando os anjos tocam suas trombetas. E nós vimos que eles estão em posse dessas trombetas a partir aqui da abertura do 7º selo daquele livro que o Cordeiro abriu. Aqui nós vimos, João vai dizer no versículo 2, eu vi 7 anjos que se achavam diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, essas trombetas não são dos anjos, essas trombetas foram dadas a eles. E essas trombetas foram dadas
pelo Senhor. Talvez você se pergunte, mas pastor, o que significa esse negócio de trombeta, não é? O que significa isso? Meus irmãos, se você tomar o Antigo Testamento, você verá que as trombetas, elas tinham uma razão de existir. As trombetas, elas existiam primeiramente para reunir e dispersar o povo. Então, quando as trombetas eram tocadas de determinada forma, elas reuniam o povo se reunia para ouvir aquilo que era de interesse. Quando elas eram tocadas de diferente maneira, o povo se dispersava. Elas avisavam a vinda dos inimigos, elas anunciavam a guerra, elas anunciavam as festas religiosas. As trombetas eram a maneira do povo do Antigo Testamento de avisar as demais pessoas sobre o momento de se reunir, momento de se dispersar, momento de guerrear, momento de festejar o Senhor. Então as trombetas são este aviso, esse canal de aviso, e elas foram dadas por Deus aos anjos. Quando nós vimos, por exemplo, não é, ali a parábola do joio e do trigo, nós vemos que os anjos vêm fazer a colheita, que é, naquela parábola, uma prefiguração, uma metáfora do dia do juízo. O Senhor exercerá o seu juízo. Quem vai exercer o juízo do Senhor? Jesus Cristo, o Filho eternamente gerado de Deus. E ele fará isso pelos seus anjos. Então os anjos estão prontos a tocar as trombetas. E eles começam a tocar as trombetas. E cada trombeta que é tocada, nós temos aqui um cataclisma específico. O granizo e o fogo misturado ao sangue. Depois, segunda trombeta tocada, e nós temos aqui uma montanha fumegante que atinge os mares. A terceira trombeta é tocada e nós temos uma estrela que amarga, que envenena toda a água potável. A quarta trombeta é tocada e nós vemos aqui os luminares perdendo parcialmente a sua luz. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas. Todas as coisas, até mesmo aquelas que eu não gosto, até mesmo aquelas que eu não entendo, elas procedem de Deus. Porque não há outro Deus além do Senhor. Não há nenhuma força maior do que a do nosso Deus. Nós temos que ter noção sobre isso. Porque senão nós vamos começar a tentar garantir a bondade de Deus por meios em que nós caímos em heresias. Então, há muitas pessoas que querem, diante do sofrimento, diante dos problemas, tentam dizer o seguinte: olha, isso aconteceu porque o homem promoveu. Então, os problemas são, em parte, são motivados pelo próprio homem. Deus criou o mundo perfeito. Ali no relato de Gênesis, nós vemos que quando Deus acabou a criação, ele viu que tudo era muito bom. Aí você pode dizer, mas depois de Gênesis 3, depois que nossos primeiros pais pecaram e trouxeram a danação para este mundo, se começa aí um processo de deterioração da terra. E os problemas que nós enfrentamos, dores, pandemias, violência, tudo isso está em posse dos homens. E Deus não tem nenhuma coisa a ver com esses problemas. Você pode concordar com isso, mas isso é terrível. Então quer dizer que nós servimos a um Deus distante. O Deus de Aristóteles. Lembra Aristóteles que dizia que Deus é apenas o primeiro motor. Ele é apenas a primeira força que move o mundo e depois disso ele fica ausente do mundo. Ele não pode fazer nada, ele já criou as leis,
ele já criou os tempos, as estações, as leis naturais, e agora o mundo se guia por si só, e tudo entra numa dinâmica de causa e efeito. Um Deus desse é um Deus que não faz milagres, é um Deus que não tem possibilidade de interferir na vida dos homens, então um Deus desse não é poderoso. Então nós não podemos acreditar nisso. Outras pessoas vão tentar desculpar Deus falando o seguinte, olha, Deus ele permitiu essas, não era vontade de Deus, mas ele teve que fazer isso, ele cedeu. Meus irmãos, então esse Deus ele cede às pressões do mundo, às circunstâncias? Também não. É preferível acreditarmos num Deus soberano, num Deus que governa todas as coisas, um Deus para quem não há limites. E nós, muitas vezes, temos que entender que há coisas que Deus fará que nós não entenderemos. Como diz Deuteronômio 29, há coisas veladas que pertencem a Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que a cumpramos para sempre. Então nós temos que entender que neste mundo há eventos que nós não fomos destinados a entender. Aqui eu cito aquela história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, aquela grande heroína no momento do Holocausto, né, que acolheu judeus em sua casa, e por isso ela e toda a sua família foram encaminhados aos campos de concentração. Ela que viu o seu pai ser morto como indigente, enterrado como indigente, ela que viu a sua irmã cair, tombar pela doença, pela dor, sem ser assistida por médicos. Ela que esteve no lugar mais escuro e mais tenebroso da história e mesmo lá pôde refletir a luz que Deus derramava sobre ela. Corrie ten Boom diz que certa vez ela era muito pequena e o pai, relojoeiro, todas as semanas ele ia a Amsterdã, capital, para acertar o relógio da relojoaria com o relógio oficial do país. Também aproveitava para fazer entregas, para comprar algumas coisas, e ela sempre o acompanhava. Tanto é que ela se formou relojoeira. E certo dia ela perguntou para o pai sobre a morte, porque a tia havia morrido recentemente. E o pai vai dar a seguinte metáfora a ela. Ele fala assim, olha, você está com a sua mochilinha nas costas e o papai tem uma mala na mão. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar as mochilas, eu carrego a sua e você carrega a minha. E ele colocou a mala dele sobre o chão, uma mala tendo ferramentas, entregas de relógios de metal, uma mala profundamente pesada. Obviamente, Corrie ten Boom, ainda criança, não conseguiu levantar a mala. Conseguiu arrancar um pouco do chão, mas não conseguiu caminhar por alguns metros. E caiu cansada. Puxa, pai, é impossível carregar essa mala. E aí o pai, muito sábio, um homem que morreu com mais de 100 anos, morreu num campo de concentração. Ele vai dizer o seguinte, assim é Deus com a gente. Há coisas que nós não somos capazes de entender. Há coisas que nós não somos capazes de carregar, então o Senhor carrega por nós. E deixa que nós carreguemos apenas aquilo que nós podemos carregar. A nossa vida é assim. Há assuntos, há problemas que fogem à nossa capacidade de compreensão. Porque um jovem, uma criança, é vitimada pelo câncer? Porque uma pandemia como essa se alastra sem que nada possa segurá-la? Há quantos porquês movimentam a nossa mente? Não é verdade? Pois é, irmãos. Deus permite que nós carreguemos apenas as respostas que nós podemos carregar. Nós não estamos aqui para compreender tudo. Nós não estamos aqui para explicar tudo. Nós estamos aqui para glorificarmos o Senhor com nossas vidas.
Essa é a razão pela qual nós existimos. Mas nós temos que entender que esse Deus a quem nós servimos, ele é o Deus soberano. Todas as coisas acontecem segundo a vontade dele. Porque ele é aquele, Efésios 11, versículo 1, ele é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é má? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que para que eu perceba que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente pelo exercício do arrependimento. Eu preciso cultivar intimidade com Deus. Eu preciso ir além da minha carne. Eu preciso mortificar os desejos de minha carne para que eu veja a vontade de Deus. Porque senão a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, estará soterrada sob as nossas questões infúteis, sobre as nossas perguntas inúteis, sob os nossos desejos infundados. Nós precisamos entender que o Senhor é soberano. Então, Deus, ele exerce o seu juízo com soberania, ou seja, sabendo muito bem o que ele está fazendo. Às vezes, nós, como criaturas, pecaminosas como somos, nós podemos achar que o Senhor deve ter se enganado com uma ou outra decisão, que as coisas não deveriam ser do jeito que são. E aí eu me lembro de um conto de Monteiro Lobato, né? O Reformador do Mundo. O Reformador do Mundo. Se eu não me engano, a personagem principal desse conto, né? Ele queria reformar o mundo. Ele achava que as coisas não tinham coerência. Onde já se viu uma árvore segurar uma jabuticaba e um pequeno caule segurar uma melancia? Ah, esse mundo precisava ser completamente reformado. E de tanto pensar e pensar em como o mundo poderia ser ou não ser, esta personagem se deita embaixo de uma jabuticabeira e acaba adormecendo. E dormindo, ele sonha com o mundo do jeitinho que ele queria, nos paradigmas que ele havia estabelecido, onde as melancias nasciam em árvores e as jabuticabas em pequenos caules. E sonhou, e sonhou, e sonhou, até que uma pequena jabuticaba soltou do pé e de madura caiu em sua cabeça. Ele acordou assustado do sono, limpou a cabeça e percebeu quão errado estivera. Porque se o mundo fosse do jeito dele, ele não seria atingido por uma jabuticaba, ele teria sua cabeça atingida por uma melancia. Meus irmãos, se nós pudéssemos reformar o mundo segundo o nosso querer, se as coisas atendessem apenas aos nossos desejos, nós faríamos as coisas de tal maneira que agradaríamos apenas a nós mesmos. O Senhor faz as coisas para agradar a Ele próprio. E quanto mais o Senhor é glorificado, mais nós nos alegramos nele, mais nós somos atendidos pela misericórdia e pela graça dele. Então, meus irmãos, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Nesse momento de pandemia, Deus sabe o que está fazendo. Quando uma tragédia abate nossa casa, nossa igreja, Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós entenderemos o que ele quis fazer, outras vezes não. Nos lembremos, por exemplo, de Jó. Jó, ele passou o livro todo sem saber o porquê. Ele havia perdido os filhos, ele havia perdido o respeito da mulher, dos amigos, ele havia perdido a saúde e todos os bens. Ele morreu sem saber disso. Ele morreu sem saber que Deus o usou e permitiu que
terríveis tentações, ele fosse duramente tentado por Satanás, para que ele pudesse, o Senhor Deus, mostrar a sua glória ao terrível tentador. Às vezes, irmãos, nós estaremos na perspectiva de Jó. Mas Jó, mesmo sem saber todos os porquês que rondavam a cabeça dele, Jó sabia de uma coisa. Quando ele atravessou o vale da sombra e da morte, sendo confortado unicamente pelo cajado do bom pastor, Jó reconheceu: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, segundo ponto que nós devemos entender é que o Senhor, além de exercer os seus juízos com soberania, sabendo o que está fazendo, o Senhor exerce esses juízos por meio de consequências naturais. Aqui, meus irmãos, nós temos 7 trombetas. As 4 primeiras são basicamente problemas naturais que afetam indiretamente o homem. Indiretamente o homem. Então, consome a erva verde, então nós temos uma escassez de alimento. Consome parte dos mares, dos peixes e dos navios, nós temos uma crise no alimento e também nas vias comerciais. Nós temos ali outro evento em que as águas potáveis, parte delas são envenenadas, então nós temos aí uma crise hídrica. E nós temos também uma crise, não é, na iluminação. Né? Os luminares não manifestam plenamente a sua luz. Então, aqui nós temos eventos que atingem indiretamente o homem. São eventos ecológicos. Agora, as próximas trombetas, e por isso o final da 5ª trombeta, nós temos ali se falando, né? Ai dos homens que moram na terra, por causa das 3 próximas trombetas, porque a 5ª trombeta, não é? Nós temos aqui a chave do poço do abismo, não é? A 6ª trombeta, nós temos aqui soltando os 4 anjos que se encontram atados, não é? E assim por diante, irmãos. São trombetas que vão afetar diretamente o ser humano e são tema de nossos próximos sermões. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte. Aqui eu me reporto à ideia do reverendo Leandro Lima, que me parece bastante plausível. O reverendo Leandro Lima, ele entende que o juízo de Deus é decretado pelo Senhor, mas nem sempre executado por ele. Por exemplo, quando nós pegamos o primeiro selo que foi desatado, que é o Evangelho, né, o cavalo branco que sai com o seu cavaleiro, né, vitorioso para vencer, nós vemos ali o Evangelho. Então Deus decreta que o Evangelho deve ser pregado. Mas quem prega o Evangelho? É Deus? Não. Deus, ele aplica o Evangelho pregado ao coração do homem. Não é? É aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Né? Aprove a Deus que o homem se convertesse pela loucura da pregação. São os anjos que pregam o Evangelho? Não. Os anjos anelam pela pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado por nós. Quando Jesus vai dizer, indo, fazer discípulos. Né? Então, quando nós somos orientados a fazer discípulos, a pregar o Evangelho, né? Como Paulo vai dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então o Evangelho é pregado por nós. Deus decretou que o Evangelho fosse pregado, mas essa função de pregar o Evangelho é executada pelos homens. Assim também os demais. Quem executa as guerras? O homem. Quem contribui para a escassez dos alimentos? O homem. Quem contribui para a morte, né, as epidemias? O próprio homem. E assim também nesses eventos ecológicos. Então, meus irmãos, aqui eu queria recomendar a vocês a leitura daquele livro sobre ecologia do Francis Schaeffer.
E neste livro, Francis Schaeffer vai dizer que nós somos o quê? Nós somos mordomos de Deus. Nós somos colocados neste mundo para zelar por ele, não é? É isso que diz o mandato cultural. Lembra lá em Gênesis, né, quando Deus fez o homem, ele vai dizer para o homem que ele está em posse de todos os animais que existem, não é? Esse é o próprio mandato cultural, né? Olha só, depois de criar o homem, Deus abençoou o homem, não é? Aqui, tomou o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ainda hoje, nós estamos neste mundo para cultivá-lo e guardá-lo, não é? E ele vai dizer, e o Senhor lhe deu ordem, de toda a árvore do jardim comereis livremente, né? Então, ele mostra aqui ao homem que ele tem posse da criação. Ele vai governar as coisas, ele vai exercer domínio sobre a criação. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. O homem, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, mesmo deteriorada depois de Gênesis 3, ele exerce domínio sobre as coisas. Mas por causa do seu pecado, por causa de sua carne, ele às vezes exerce esse domínio de maneira errada. Não é? É a mesma coisa, irmãos. O homem tem a capacidade dada por Deus, é um dom, um atributo comunicável de Deus ao homem, que ele possa criar coisas. Aí o homem, ao invés de criar coisas que façam bem, ele vai lá e cria uma bomba que mata milhões de pessoas. Então, meus irmãos, o homem, ele pode exercer o seu mandato cultural da maneira que desagrada a Deus, não é? Então, atraindo cataclismas naturais. Então, nós vemos aqui, esses cataclismas, eles guardam aqui, irmãos, uma certa correspondência, como nós já vimos, com as pragas do Egito. Então, primeira trombeta, nós temos aqui, não é? Essa saraiva, esse granizo, né? Granizo misturado ao sangue e fogo. Então pense aqui, irmãos, numa tempestade tal de granizo e raios, né? Que atinge, né? Uma região. Uma tempestade de níveis bíblicos, né? Imagine a destruição, né? Aqui essa praga, essa trombeta, ela mostra, meus irmãos, uma correspondência com a 7ª praga do Egito, lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 18. Então, Êxodo 9, 18, nós vemos ali a 7ª praga. Veja, aqui. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado. Né? E nós vimos aqui como essa chuva ela trouxe prejuízo, né, na agricultura do Egito. Quando você vê a praga dos gafanhotos, veja o que Moisés vai dizer, não é? Aqui fala que os gafanhotos vão comer aquilo que não havia sido afetado pelo granizo, não é? Então aqui, olha, disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração. O que significa isso? Não é que Deus é agente do pecado, mas que Deus não refreou o pecado de Faraó. Né? Deus deixou o Faraó agir conforme o desejo do seu coração. E isso trouxe problemas não só a ele, mas a todo o Egito. Né? Endureceu o coração de Faraó e dos seus oficiais, para que faça estes meus sinais no meio deles, para que conte aos filhos dos sírios como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. Apresentaram-se a Moisés, Arão, perante Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-se perante mim? Deixa meu povo ir para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixa ir o meu povo, eis que amanhã terei gafanhotos em seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá, e eles comerão o restante
que escapou da chuva de pedras. Então veja, a chuva de pedras caiu, mas nem toda a colheita do Egito, nem todos os produtos egípcios foram afetados. Parte foi afetada. A mesma coisa acontece aqui. Essa tempestade tal, né, ela afeta apenas um terço. Né? Nós vamos ver depois isso, né, o impacto, né, da relva, né, daquilo que é de verde. O granizo, meus irmãos, na Bíblia, ele sempre é exemplo do juízo de Deus. Então, se você for a Josué, capítulo 10, versículo 11, você vai ver lá o juízo, o granizo sobre os amorreus. Jó 38, 22, 23, você vai ver granizo sobre os inimigos de Deus. Sangue e fogo sempre são referências na Bíblia à manifestação do juízo do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós temos nessa primeira trombeta, não é, uma manifestação climática tal, uma tempestade tal, que um terço da relva verde vai ser consumida, vai ser perdida. Segunda trombeta, meus irmãos, nós temos aqui uma montanha fumegante. Imagine uma erupção vulcânica, né, atirando, né, detritos, né, enormes nessa erupção, caindo sobre os mares. Imagine uma erupção vulcânica de um tamanho nunca visto, consumindo os mares, um terço das águas, e não só as águas dos mares, mas matando um terço dos animais marinhos e um terço das embarcações. Né? Aqui, meus irmãos, nós podemos pensar num vulcão, num maremoto, num tsunami. Né? Nós podemos pensar em eventos, em cataclismas como esses. Não é? E nós temos que entender o raciocínio daquela pessoa que ouvia esse texto lá no primeiro século. Né? Os mares eram chamados pelos romanos de a alma de Roma. A alma de Roma. A força vital de Roma. Os mares eram a força vital de Roma. Por quê? Porque a principal rota de comércio eram os mares. Quer ver um detalhe? Né? Isso já aqui no século XIII, quando os muçulmanos fecharam o Mediterrâneo. Quando os muçulmanos fecharam o Mediterrâneo, impedindo que os genoveses continuassem fazendo rotas comerciais do Oriente para o Ocidente. Isso foi terrível. Os grandes impérios da época, os grandes reinos da época, como Portugal, como Espanha, começaram a desenvolver o quê? Rotas para chegar às Índias. Numa dessas rotas, nós temos lá em 1492, Colombo chegando às Américas. Nós temos, por exemplo, Vasco da Gama, que é o conteúdo da história de Camões, os Lusíadas, indo às Índias. Então, meus irmãos, dizer aqui que parte dos mares havia sido consumida, que agora não havia tantos barcos assim, isso é uma crise comercial. É semelhante, você se lembra, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, você se lembra do que aconteceu quando os caminhoneiros entraram em greve? Como isso foi terrível para nós. Não havia combustível, não havia alimentos, nós estávamos racionando todas as coisas. Por quê? Porque não haviam rotas comerciais. Então, meus irmãos, nós temos na primeira trombeta uma crise nos alimentos. As colheitas são afetadas. Não há um terço da produção de alimento foi afetada. Um terço das rotas comerciais foram afetadas. E agora nós temos a quarta trombeta, que é uma estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes de água, a água potável. O absinto, ele era uma planta amargosa. Você encontra uma referência ao absinto lá em Provérbios 5, versículo 4.
Então, Provérbios 5, 4. O absinto, ele é tão drástico que 28 gramas da essência do absinto pode amargar até 2.000 litros de água. Então você pega 28 gramas de absinto, não é? Menos de uma latinha de coca, joga em 2.000 litros d'água. Toda aquela água fica amarga. Toda aquela água fica amarga. Então, veja só o que Salomão diz aqui em Provérbios. Ao fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Então, o absinto era uma referência de algo amargo. Só que o absinto, ele não era venenoso. Ele não era venenoso. E aqui você vê que as pessoas morreram porque as águas se tornaram amargas. Há duas coisas aqui. Ou porque a água ficou intragável e era impossível bebê-la, de tão amarga que ela estava, então causava repulsa. Ou houve um envenenamento das águas e elas se tornaram, porque estavam envenenadas, amargas como o absinto. O fato é, meus irmãos, que as águas estão amargas. E as pessoas não têm 1/3 da água potável agora não existe mais. Isso, meus irmãos, já está acontecendo hoje. Já está acontecendo hoje, quando há uma utilização da ecologia do mundo de forma indiscriminada. Isso acontece hoje quando nós utilizamos este mundo de forma cruel, quando nós jogamos esgoto não tratado em rios. Meus irmãos, nós estamos preocupados com a pandemia, mas ainda hoje há inúmeras pessoas que estão privadas de saneamento básico, que vivem em lugares sem saneamento básico e que têm que jogar os seus dejetos nos rios. Meus irmãos, isso é falta de zelo para com as coisas do Senhor. O Senhor nos deu um mundo onde tudo era bonito. E nós procedemos, por causa de nosso pecado, as condições que nós vivemos. E a última trombeta, a última dessa nossa reflexão, ela vai dizer aqui do escurecimento do sol e das estrelas. Essa era a 9ª praga egípcia. Então, se você for lá em Êxodo 10, né? Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 23, nós temos aqui a 9ª praga. 21 e 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão estrelas sobre a terra e o Egito e trevas que possam apalpar. Uma treva tão densa, uma escuridão tão densa que ela poderia ser tocada. Se você comparar as pragas do Egito às trombetas de Apocalipse, as trombetas são maiores do que as pragas egípcias. Porque se aqui você tem um cataclisma que ceifa ali 1/3, não é? Da vegetação, não é? Da vegetação, ali o granizo, ele ceifou apenas uma parte da plantação do Egito. Aqui você já tem níveis mundiais. Não globais, não é tudo que vai ser consumido, mas é uma parte muito maior do que a praga egípcia. Se lá no Egito você teve apenas o Nilo e os seus afluentes feridos na primeira praga, não é? Aqui você tem um absinto que vai contaminar 1/3 das águas potáveis. Se lá no Egito você teve uma escuridão apenas no Egito, aqui você tem 1/3 da luz solar das estrelas diminuída. E isso acontece por causa da própria poluição. Então, meus irmãos, agora, tanto no Egito como aqui nas trombetas, o que elas revelam? Primeiro, que o Senhor está presente. Que o Senhor e o seu juízo estão presentes. E que é tempo para se arrepender. É tempo de se arrepender.
Então, meus irmãos, essa é a função das trombetas. E por último, então nós vimos aqui que Deus exerce o seu juízo com soberania. Ele sabe o que está fazendo. Ele exerce o seu juízo, primeiramente, por meios naturais, para nos levar a entender a sua presença e nos convidar ao arrependimento. E terceiro, qual é o impacto disso tudo? É apenas uma parte da terra. Então aqui, meus irmãos, nós temos apenas 1/3 da relva, 1/3 dos mares, 1/3 das águas potáveis, 1/3 da luz solar. Isso mostra, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Deus hoje já efetua a sua disciplina, mas ela está misturada à sua misericórdia. Então esse é o tempo de nós entendermos o Senhor, de nós não esmorecermos em nossa fé. Então, ao invés de você hoje, domingo, 7 horas, hora do culto. Então, não se distraia com nenhuma outra coisa. Não busque séries, não busque outros afazeres, porque quando isso acabar, você voltará a ir à igreja. O grande problema é nós colocarmos outros afazeres no lugar daquele que pertence ao Senhor. Então, irmãos, hoje o Senhor exerce o seu juízo. Essa pandemia que nós estamos vivendo é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E ela mostra o quê? Que nós devemos nos arrepender. No livro A Peste, do Albert Camus, nós temos ali o padre Panelu. E o padre Panelu, no meio da peste, ele leva as pessoas à igreja e proclama: essa peste serve para que vocês se curvem diante de Deus. É claro que o sermão do Panelu, ali no livro A Peste, ele tem uma série de problemas. Inclusive eu vou colocar um deles na próxima aula de Jó. Mas ele acertou numa questão. A questão dele é: esses eventos, eles são micro-juízos de Deus. Essa pandemia que nós estamos vivenciando é uma trombeta do Senhor, que serve pelos mesmos motivos das pragas do Egito e desses eventos aqui, que nós já estamos vivenciando. São micro-juízos que ceifam parte das nossas riquezas, parte das nossas regalias, aqui todas as coisas vitais, mas para mostrar o seguinte: um dia o Senhor virá nos julgar, destituído de misericórdia. E aqueles que não estiverem em Jesus Cristo, eles serão destinados ao inferno, preparado para o diabo, para os seus anjos e por aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então lembre-se, apresentai frutos de arrependimento, porque o machado do Senhor está posto à raiz das árvores. Se você não der fruto, você será consumido pela ira de Deus. Que o Senhor nos dê a sua graça. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que nós estamos vivendo, porque sabemos que o teu cuidado está sobre as nossas vidas. Continua nos dando, Senhor, coração sereno, uma vida voltada exclusivamente ao Senhor, para que façamos tão somente a tua vontade. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém.